Como é que tá? Tudo bem, pessoal? Eu estou aqui no meu quintal, você vê aqui no meu quintal, estou pertinho, tocando aqui a carpiação, mas eu quero explicar para vocês uma coisa muito importante. Olha só o que eu estou usando, ó. Bota e luva e capacete, tá? Isso daqui, bota, luva e capacete, é EPI, equipamento de proteção individual, pessoal. Perigoso ter algum escorpião, perigoso ter uma aranha, caranguejeira, é perigoso ter uma formiga, que é a nossa amiga formiga, é perigoso. Isso daí é muito pra gente, tá bom? É simples, 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 tá bom? E a minha mensagem é esta, tá bom? Muito obrigado. Prevenção em primeiro lugar. Deus abençoe.